Quero me tornar um sannyasin, mas o que acontecerá depois? Essa foi a pergunta de um discípulo. Osho responde: nada, Senhor, nada de especial, simplesmente nada. Esse é o material com que eu lido. Literalmente, é muito barulho por nada. Mas o nada não é apenas nada, é a fonte de tudo. O sannyas significa que você está cansado de ser você mesmo e está pronto para abandonar esse peso. Está cansado de ser e gostaria de descansar no não ser. O sannyas é um estado de não ser. Você abandona você mesmo e entra no reino do nada. E de repente, tudo é belo, pois as coisas eram feias por sua causa. Elas não eram feias por si mesmas. Era a sua interpretação que as tornava feias. Você as estava corrompendo. Agora, o agente corruptor não existe mais. Os olhos ficam limpos e pode-se ver muito longe. A visão torna-se transparente. Você desaparece no sannyas. E no momento em que você desaparece, imediatamente, instantaneamente, Deus aparece. Quando você não está, Deus está. Por isso, o sannyas não é um meio de enfeitar o seu ser. O sannyas é totalmente destrutivo. Eu anulo você. Disse nas antigas escrituras do Oriente que o mestre é uma morte. O mestre é a maior morte, mas apenas através da morte torna-se possível uma nova vida. Quanto maior a morte, maior a ressurreição. Deixe-me ser a sua cruz. Morra em mim para que você possa renascer. Você pergunta o que acontecerá se tomar o sannyas. Essa pergunta surge por causa do medo, da cobiça. Você gostaria de ter promessas, certezas do que acontecerá. Se eu lhe prometer alguma coisa, a própria promessa se tornará uma barreira. Então o sannyas não acontecerá. Pois para quem estarei prometendo? Para você? Para a sua cobiça? Para a sua ambição? Para o seu desejo? Para todos esses absurdos, e todos eles têm que desaparecer. Nem mesmo uma mínima parte pode permanecer. Se esse mínimo permanece, é o bastante. O ego é como um câncer. Tem-se que exterminá-lo completamente. Se uma pequena parte permanecer em algum lugar, ele crescerá novamente. E o câncer cresce rapidamente. Kamal enviou-me uma boa anedota. Gostaria que meditassem sobre ela. Certa vez, Mula Nasruddin voltou para casa bêbado, como de costume. Sua esposa estava furiosa, pois ele prometera outro dia mesmo que iria tentar largar o vício aos poucos. E ela disse: "E agora? O que aconteceu com a sua promessa?" E Mula respondeu que tinha se esforçado para deixar o vício e que o fora cortando aos poucos. Primeiro cortou a letra V da palavra vício, depois o I, depois o C, depois o I, até que sobrou só o O. Mas esse O ele não conseguiu deixar. O ego é do mesmo jeito. Você pode ir cortando, mas sempre fica um pouquinho. E esse desejo de saber o que irá acontecer depois é um esforço do ego para sobreviver, mesmo nos sannyas. Não posso prometer nada. Você tem que ir totalmente, então alguma coisa acontecerá, mas você não pode nem imaginar o que é. Seria o mesmo que um cego perguntar: o que acontecerá quando meus olhos forem operados e eu puder ver? O que acontecerá? Diga-me, senão não farei essa operação. Primeiro,
Quero ter certeza. Deixe-me sentir o que irá acontecer. O que você pode dizer a um cego? O que adianta dizer que ele poderá ver cores, arco-íris, borboletas, flores? Que poderá ver a luz brincando na água, raios de sol refletidos nas gotas de orvalho? Ele dirá que você está dizendo tolices, que não sabe do que você está falando. Falar a um cego usando a linguagem dos que enxergam é tolice. Por isso, não posso lhe falar o que acontecerá, e mesmo que eu dissesse algo, você não seria capaz de entender. Qualquer coisa que você possa entender não acontecerá. Daí a necessidade da confiança. O sannyas não é uma conversão, é um salto em total confiança. O sannyas é um jogo arriscado e não uma barganha. Só posso dizer uma coisa: você não estará mais lá. Algo estará lá. Chame-o de X. As antigas religiões chamam-no de Deus. Buda chama-o de Nirvana e Jesus de Reino de Deus. Mas todas essas palavras não têm importância para você. Reino de Deus? Falar sobre o arco-íris para um cego? Falar sobre uma sinfonia de Beethoven para um surdo? Não, isso não adianta nada. Não posso dizer o que acontecerá. A única coisa importante que posso dizer é: nada irá acontecer. Exatamente nada. Mas lembre-se de que nada não quer dizer nada. Significa a fonte de tudo. É isso o que significa a palavra nirvana de Buda. Nirvana significa nada. Nirvana simplesmente significa que você deixa de existir, não está mais lá. A palavra nirvana significa o mesmo que quando você apaga uma vela. Quando você sopra uma vela, se alguém perguntar para onde foi a luz, o que você dirá? Dirá que ela desapareceu no nada, que não existe mais, perdeu-se no todo. Apagar uma vela é o significado literal da palavra nirvana. O sannyas é estar pronto para ser apagado. A vela que está acesa em você, a vela do ego, não existirá mais. Em vez dela, haverá um espaço enorme, mas esse espaço não é conhecido por você, não é a sua experiência. Você pode ver em meus olhos se tentar, pode sentir em minha presença se permitir. Mas dizer alguma coisa sobre isso não terá nenhum significado, será uma filosofia, não será verdade. A verdade pronunciada torna-se falsa, não por ser pronunciada, mas por causa das pessoas que não a entenderão. Se as pessoas conhecem a verdade, então podem entendê-la, mas aí não será preciso pronunciá-la. Se não a conhecem, pode-se pronunciá-la, mas as pessoas não a entenderão. Se você permitir a minha presença totalmente, incondicionalmente, algo acontecerá, algo de tremenda importância, imensurável, infinito. Nem mesmo o céu será um limite para isso. É tremendo, enorme, oceânico. Se você não permitir, então nada acontecerá, e desta vez será o significado que você conhece da palavra nada. Se você permitir, nada acontecerá, mas com o sentido que eu estou dando a essa palavra. Se você não permitir, poderá até tomar o sannyas e vestir-se de vermelho, mas o mesmo velho ego estará escondido atrás dessa cor. Talvez assim o ego fique ainda mais forte. Ouvi contar. Um estudante de órgão apareceu certa manhã debaixo da janela de Mascagni e começou a tocar o famoso intermezzo. Ele tocava num tempo tão rápido que o compositor não pôde suportar. Correndo até a rua, Mascagni agarrou a chave do instrumento e girou-a para a velocidade certa, explicando para o estudante, assustado, que como fora ele que compusera a peça, gostaria que ela fosse tocada corretamente. Na manhã seguinte, o estudante apareceu em frente à casa do compositor com uma placa enorme pregada em seu órgão, onde se lia: aluno do célebre Mascagni.